Alô, amigos do canal Bate Bola Imobiliário. O assunto da semana é morte do locador ou do locatário e as suas consequências na locação de imóveis. Então, como o Rogério falou, hoje a gente vai estar tratando sobre a morte do locador ou do locatário e as suas consequências. Isso é um assunto bem recorrente que a gente depara na questão dos escritórios de advocacia imobiliária. Isso acontece e as pessoas ficam meio sem saber o que fazer. Primeira coisa de tudo é, rompe-se as obrigações relativas a esse contrato ou não. Não rompem, elas continuam valendo. No entanto, essas obrigações e direitos elas são transferidas para outras pessoas, transferidas para terceiros, havendo assim uma sub-rogação desses direitos e deveres em favor de uma pessoa terceira. Então, isso daí, a lei do inquilinato, procura proteger essas pessoas, tanto de uma parte quanto da outra, quando esse evento morte vier a acontecer. Em relação à questão do locador, o artigo 10 da lei do inquilinato prevê que caso o locador venha a falecer, o contrato de locação é transmitido a seus herdeiros. E daí decorre algumas preocupações que a gente tem que ter, né, Rogério? Que às vezes, para quem que eu vou pagar o aluguel, sendo que o locador, o proprietário do imóvel morreu. Você tem que tomar esse cuidado também, no caso do inquilino, para não fazer esse pagamento errado, entendeu? Porque como vai ter herdeiros ou viúva meeira, a gente tem que fazer o pagamento certinho, porque tem aquele ditado do direito que diz: quem paga errado, paga duas vezes. Dentro disso daí, o ideal é o que quando envolve uma imobiliária também, é notificar os herdeiros ou a imobiliária, notificar o inquilino, dando essa informação em relação à questão da morte do proprietário do imóvel e quem vai se colocar no lugar para poder receber. Às vezes, no caso de abrir o inventário imediatamente, pode ser o inventariante ser responsável para poder estar recebendo esses recursos, ou se também o locatário achar mais seguro, procurar dentro do inventário fazer esse depósito judicial. Muitas das vezes o próprio juiz, quando é informado dessa condição, já manda informar ou notificar o inquilino para que ele faça os depósitos dentro do processo, para que esse valor fique lá depositado para ser dividido na hora da partilha, muitas vezes até pagar custas de processo, administração de bens, de herança e etc. Então esse é o cuidado que nós devemos ter em relação à parte do locador, quando o locador morre. E quando o locatário morre? Alex, posso falar? Lógico, pode. Antes do Alex continuar, ele vai falar agora da parte do inquilino. A gente tem que entender que a consequência não é só em relação a pagar o aluguel. O inventário, os bens deixados a serem inventariados, eles participam de um universo de bens, que é exatamente inventário, tem que inventariar. Durante esse inventário, pode ser que vá algum herdeiro e fale: desocupa o imóvel aí que eu vou usar agora, mas a relação contratual, ela não se extingue. O Alex falou, vale ressaltar, não se precipitem, ela não está extinta. E todas as garantias do inquilino para se manter estável no imóvel permanecem. Ainda mais aqueles imóveis com fins comerciais, industriais, que o inquilino já estabeleceu o seu negócio e o imóvel faz parte do modelo de negócio. Esse, então, é muito mais estável. E, dependendo do tempo que se está no imóvel, existem as garantias também por conta desse direito adquirido em relação à estabilidade comercial. Nesse sentido, a gente, se tiver imobiliária,
você continua pagando para a imobiliária e a imobiliária vai se responsabilizar para quem vai direcionar o repasse do aluguel. Ainda é por conta da imobiliária. Não, você não pode dizer, eu não paguei porque eu fiquei sabendo que o inquilino, que o proprietário faleceu. Continua fazendo tudo como era feito anteriormente. A imobiliária, juntamente aos herdeiros, vão se resolver quem vai ser a pessoa responsável em receber e arrecadar os valores referente agora ao Ou até mesmo, por exemplo, se forem 4 herdeiros referente à herança, pode-se também fazer o depósito dividido em 4, proporcional na conta de cada herdeiro também, para não haver problema. Já aconteceu de orientar cliente nesse sentido. Mas perfeita a colocação do Rogério. E aí a gente entra na questão das garantias, como você falou, do locatário, que é o artigo 11 da lei do inquilinato, que dá, da mesma forma que o 10 dá garantia para o locador, o 11 dá garantia para o locatário, entendeu? Então é a mesma coisa. Vai garantir as pessoas que são herdeiras ou tem vínculo com aquele locador que faleceu, a sua companheira, o companheiro, ou algum herdeiro que esteja no imóvel, ou pessoa que morasse no imóvel e que tinha vínculo de dependência com a pessoa que morava, que alugou o imóvel, entendeu? Então, dentro disso daí, a mesma coisa que acontece lá, acontece cá. Transfere-se o direito é sobrerogado para essas pessoas, que deverão continuar cumprindo as obrigações contratuais. Aí foi o que a gente falou. Para quem que eu vou pagar? Não sei, quem é herdeiro do proprietário. Faz uma pesquisa lá no fórum da comarca, vê se já abriu o inventário relativo ao falecido, e aí tenta, via processo, fazer os depósitos judiciais, ou se não encontrou o herdeiro, entra com uma ação do pagamento compulsório de aluguel, através de uma ação também judicial, para poder não ter problema. Quando envolve a questão de imobiliária, foi o que o Rogério falou, continua pagando para a imobiliária, normalmente a imobiliária vai resolver junto com os herdeiros, entendeu? Dessa forma, a locação prossegue da mesma forma como antigamente, antes do falecimento. Agora, dessa questão do locatário, decorre uma consequência também, Rogério, que é em relação à fiança. Como que fica a fiança, o fiador, em relação àquele contrato? Ele está exonerado da obrigação de pagar caso os herdeiros venham a não pagar após o falecimento? Então, no primeiro momento, qual que é o caminho correto? O proprietário do imóvel notifica o fiador para poder dar ciência de se ele quer ou não continuar sendo o fiador. No caso dele não querer, ele vai contra, notifica de volta, dizendo o seguinte: não, eu não quero mais ser fiador desse contrato. Por quê? Porque a fiança é uma obrigação personalíssima. Com o falecimento daquela pessoa, o fiador pode falar: não quero mais continuar sendo fiador desse contrato, porque a minha obrigação era com quem faleceu. E no caso, se ninguém falar nada e ficar quieto, ele se desobriga. Então, no caso do proprietário do imóvel, o ideal é ele notificar com 30 dias para ver se ele quer continuar sendo fiador ou não. Não querendo, ele contra-notifica e fala: não quero mais. Agora, ficou todo mundo em silêncio, ninguém falou nada. Na minha visão e dentro dos julgados que a gente acompanha aí, essa fiança vai se extinguir, entendeu? E ela acaba. Mas o ideal mesmo é a gente analisar caso a caso, a gente dar um panorama geral para poder as pessoas saberem como agir num caso desse acontecimento. Eu acho, como dito também, se o fiador souber do evento morte, ele pode também adiantar e notificar: olha, não tem interesse em continuar essa relação, para que a coisa aconteça. E aí sim, no silêncio, continua o contrato.
Deixa eu só ver se eu esqueci de falar alguma coisa, mas acredito que não. E no mais, é um panorama geral, como a gente sempre fala. O principal disso tudo é dizer o seguinte: extingue a obrigação? Não extingue, ela é transferida para pessoas terceiras. Há uma subrogação em relação a esses direitos e deveres, entendeu? Da obrigação contratual do aluguel. E aí, lógico, analisando de caso a caso. Então, a resposta é que não se extingue a obrigação, e tem a garantia que às vezes a pessoa fala assim: ah, não, pô, meu marido morreu, agora vou ter que sair do imóvel, justamente no momento de dor que a pessoa às vezes fica com a cabeça cheia, ainda tem esse medo. Então, a lei do inquilinato garante tanto para um lado quanto para o outro em relação ao evento morte, no caso de contrato de locação. Então é isso, nosso vídeo de hoje foi isso, um vídeo bem curtinho, mas bem objetivo para poder tirar essa dúvida, sanar essas questões principais aí, e para as pessoas ficarem mais seguras quando tiver um evento morte no momento de tanta dor. E se você gostou do nosso vídeo, dá lá o seu like, se inscreva no canal, isso é muito importante para a gente poder estar divulgando o nosso trabalho. Como a gente falou, o objetivo do nosso canal é levar informação esclarecedoras para as pessoas de uma forma bem objetiva e simples. E se você gostou, nos prestigie. Obrigado. Com a palavra, Alex Machado. Marcelo. Fica aqui que iremos falar sobre isso nesse vídeo de hoje. O bate-bola imobiliário, eu tento ficar um pouco mais à vontade, por isso que Por quê? Deixa eu fazer make-off, você vê só. Não faz não, tá louco.